Olá pessoal do Estude 10, tudo bem? Meu nome é Marco Túlio e eu tô aqui hoje para falar para você sobre raciocínio clínico. Quais os 8 passos que eu devo seguir para ter um tratamento de sucesso? Você sabe quais são? Então vamos lá. O nosso primeiro passo que a gente vai chamar aqui é o diagnóstico diferencial. O que é isso? Eu vou tentar descobrir qual que é a fonte do sintoma que o meu paciente está sentindo. Então, por exemplo, se ele tem uma queixa de dor no quadril, eu vou tentar investigar se aquela dor, se ela vem realmente da articulação do quadril, e se ela vem da articulação do quadril, de qual estrutura do quadril, ou se é uma queixa, por exemplo, que refere da região lombar, que também pode ser uma fonte de dor no quadril. Ou um paciente que tem um quadro de dor anterior no joelho, e eu quero descobrir se aquela dor dele vem da articulação femoropatelar ou se vem do tendão patelar, e isso vai influenciar na conduta, como que ela vai ser conduzida. Então esse foi o primeiro passo, o diagnóstico diferencial. O segundo passo é avaliar a reatividade daquele tecido ou daquele paciente e também a resposta desse paciente aos sintomas, os sintomas deles, como que eles respondem ao movimento e ao estresse. A partir dessas informações de como que o paciente responde ao movimento e ao estresse e como ele está de reatividade, eu consigo ter uma noção se esse paciente ele tem um quadro de natureza inflamatória, e se for um quadro inflamatório, eu consigo ter uma noção de que fase do processo inflamatório esse paciente está passando, ou se a dor desse paciente é uma dor de característica mecânica que vai responder também de forma diferente. E o terceiro passo, qual seria? O terceiro passo eu acho que é o mais interessante, é o que mais tem um papel de resolução nos quadros dos nossos pacientes com dor musculoesquelética, que é a gente identificar fatores biomecânicos que estão associados a esse quadro. Esses fatores biomecânicos, eles podem ser causa ou consequência daquela patologia que o paciente apresenta. Vou citar 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo seria num caso de um tennis elbow, num cotovelo de tenista, né? A técnica desse tenista, a raquete, as características mecânicas da raquete que ele usa, ou mesmo a presença de uma fraqueza muscular, digamos, na região da cintura escapular, poderiam ser causas que possam levar esse paciente a apresentar aquela sintomatologia. Por outro lado, se ele apresenta, por exemplo, uma diminuição da capacidade de preensão, da força de preensão manual, isso pode ser uma consequência que ele desenvolveu, uma fraqueza que ele desenvolveu por conta da dor que vem o incomodando. E possivelmente tanto os fatores causais quanto aqueles secundários, ou seja, consequência da lesão, eu vou precisar tratar. Um outro exemplo que eu posso citar sobre causa e consequência é um paciente que tenha dor anterior no joelho, digamos uma tendinopatia patelar. Se ele tiver, por exemplo, limitação da dorsiflexão de tornozelo, se ele tiver um desalinhamento da patela, digamos um tilt patelar ou alguma alteração do alinhamento da patela, se ele tiver uma pronação excessiva, são fatores que podem predispor aquela dor anterior no joelho, ou seja, ser um fator biomecânico causal daquele sintoma que ele apresenta. Por outro lado, se ele tem uma incapacidade de agachar, de subir e descer escadas, ou se ele apresenta uma inibição do músculo quadríceps, isso pode ser uma consequência daquele quadro que ele apresenta. Então, corrigir fatores biomecânicos normalmente significa intervir na causa e na consequência do problema. E a partir desse momento que eu fiz o primeiro passo, diagnóstico diferencial, o segundo, identificar a reatividade, e terceiro, identificar os fatores biomecânicos que contribuem ou que são secundários ao problema, eu chego no meu quarto passo, que é a definição dos objetivos do tratamento. Normalmente, quando eu identifico os objetivos do tratamento, eu vou traçar 3 situações que podem ser mais importantes. Uma, tratar do próprio tecido. Então, por exemplo, se for uma tendinopatia, uma fratura por estresse, uma lesão muscular, às vezes eu vou precisar de fazer um ajuste de controle de carga, dependendo do quadro de inflamação que ele apresenta ou de degeneração que ele apresenta, dependendo do tempo de evolução daquela lesão. Posso usar de algumas modalidades terapêuticas. O segundo objetivo que eu posso ter é controle de dor e inflamação. Para isso eu tenho recursos eletrotermofototerápicos, eu posso usar de órteses, posso usar de bandagens, posso usar de terapia manual,
né? Que são alguns recursos que eu posso usar mão para controlar tanto a dor quanto o processo inflamatório de um paciente. E às vezes eu vou tratar a dor sem intervir diretamente no tecido. Por exemplo, num paciente que tenha um quadro de dor lombar, muitas vezes eu não tenho uma lesão propriamente dita que precisa ser tratada, mas eu posso modular a dor desse paciente através de algumas intervenções. O terceiro objetivo comum da gente usar é tratar a biomecânica, que eu acabei de falar que talvez seja o passo mais interessante, que eu vou normalmente entrar muito com cinesioterapia e terapia manual para tratar causa e consequência. Então, eu tendo esses três objetivos que eu vou ver caso a caso se eu tenho que intervir em cada um deles, ou seja, tratar o tecido, tratar dor e inflamação e tratar a biomecânica que seja causa ou consequência, eu passo para o quinto passo. Qual seria o quinto passo do meu raciocínio clínico? Seria buscar na literatura quais as evidências que eu tenho para melhor intervir naqueles objetivos que eu tracei. Então, muitas vezes eu traço os objetivos, mas não sei exatamente como que eu vou fazer para atingi-los. Para isso, eu preciso buscar na literatura o que existe de evidência científica para me respaldar nas minhas condutas e fazer com que eu encurte o caminho entre a intervenção e o sucesso no final. Isso é parte do que a gente chama de prática baseada em evidências. O sexto passo seria realmente pôr a mão na massa, executar as intervenções. Então, às vezes a gente fica naquela ânsia de atender o paciente, de botar as mãos para trabalhar, mas para a gente realmente botar as mãos com assertividade, com objetividade, com resultado, que é o que interessa para nós, a gente precisa de cumprir os passos anteriores. O sétimo passo é reavaliar o paciente. À medida que eu vou executando as intervenções, eu vou reavaliar o paciente, de preferência com medidas objetivas que eu tenho usado previamente nos passos anteriores. E a partir dessas medidas eu vou comparar o antes e depois. E esse antes e depois pode ser com minutos de diferença, tem intervenções que eu espero resultados imediatos, ou podem ser intervenções que eu vou precisar às vezes de algumas semanas para atingir esse objetivo, né? Então eu tenho que conhecer um pouco do prognóstico e da capacidade de determinadas intervenções de conseguirem determinados sucessos, determinados resultados. E qual seria então o último passo que eu vou seguir depois que eu reavaliei com medidas objetivas aquelas intervenções que eu executei e planejei? Eu vou ajustar a minha conduta. Então, o que às vezes acontece? Eu proponho um tratamento, executo esse tratamento, mas na hora que eu reavalio, eu tenho que saber se meu objetivo foi cumprido, se ele está prestes a ser cumprido, se ele está caminhando para ser cumprido, se não está. Então, muitas vezes eu vou precisar manter aquela conduta por mais tempo, talvez eu vou precisar ajustar aquela conduta, seja evoluindo, seja regredindo, dando um passo para trás para poder dar 2 para frente depois. E às vezes eu vou precisar não fazer muita coisa. Talvez se o meu objetivo for atingido, eu atingi aquilo que eu precisava e eu posso, por exemplo, dar alta para o meu paciente se todo aquele meu planejamento chegou ao final. Espero que esses 8 passos te ajudem. A gente vai estar nessa plataforma com vários outros cursos relacionados à avaliação e a proposta de tratamento, e espero que eles também possam te ajudar. Estude 10, conteúdo de qualidade em menos de 10 minutos. Um abraço.